Terça-feira, 1º de dezembro de 2020, o dia em que a cidade brasileira de Santa Catarina, Criciúma, acordou tomada pelo terror. Essa manchete do G1 deu a notícia dizendo: quadrilha sitia centro de Criciúma e faz reféns em assalto a banco. Criminosos fortemente armados provocaram terror na cidade com tiroteios, explosões e incêndios. Quadrilha não conseguiu levar todo o dinheiro e cédulas ficaram espalhadas pela rua. Grupo bloqueou o caminho para barrar a reação da polícia. Então só pela manchete você já consegue ver que foi realmente um negócio imenso. Os caras roubaram muito dinheiro, fizeram reféns, mataram um policial, incendiaram alguns pontos da cidade, bloquearam ruas, saídas. Enfim, é um crime que certamente vai ficar para a história. Você vai ouvir falar muito disso ainda, porque realmente a proporção é muito maior do que a gente está acostumado a ver nos noticiários do país. E eu nem tenho muito o que falar sobre o crime em si. Não preciso ficar contando detalhes da história, porque com certeza você vai ver isso em muitos lugares. Agora, uma coisa que me chocou bastante e que provavelmente você não vai ver ser muito comentada por aí, foi a reação das pessoas diante deste acontecimento. Um dos pontos mais controversos desse episódio foram justamente as cédulas que foram deixadas para trás, que ficaram espalhadas pelas ruas de Criciúma. Começaram a circular pelas redes sociais vários vídeos e imagens de pessoas coletando essas cédulas, tentando pegar o máximo possível desse dinheiro roubado que foi deixado para trás pelos criminosos. E esse foi um dos pontos que mais gerou discussão no Twitter. E infelizmente, se você for pesquisar sobre o caso no Twitter para ver o que as pessoas estão comentando, a coisa mais fácil é encontrar gente exaltando o assalto, falando sobre como foi legal, porque foi grandioso, porque parecia um filme, pessoas passando pano para os assaltantes porque eles são o máximo por causa do plano que eles bolaram, e mais ainda pessoas fazendo brincadeiras e piadas sobre as cédulas que ficaram no chão. Então a gente tem comentários como esse: ai, esses assaltantes de Criciúma, e aquela clássica imagem do pica-pau passando pano. Eu exalto sim, porque foi um assalto foda pra caralho. Entre aspas, moradores de Criciúma estão muito tristes com o ocorrido dessa madrugada. E aí um print onde tem um suposto morador da cidade falando: foi horrível, pior sensação que eu já tive, não coube tudo no bolso. E a imagem de alguém coletando as cédulas que ficaram pra trás. Várias pessoas usando essa imagem aí do carrinho de mão cheio de dinheiro falando eu se estivesse em Criciúma. E assim, felizmente, a gente também encontra muitas pessoas questionando essa atitude, questionando essas brincadeiras, falando: mano, vocês estão loucos? Não é porque o dinheiro tá ali no chão que você pode sair pegando, é dinheiro roubado, não é teu. Ainda é errado pegar esse dinheiro, ainda é roubo. Só que na mesma medida em que essas pessoas foram aparecendo, ou na verdade uma medida muito maior, vários começaram a rechaçar essas críticas. Como essa Jéssica, que pegou mais de 10 mil RTs dizendo: rindo de quem diz que não pegaria dinheiro de banco no chão. Dinheiro de banco, me poupem. E nas respostas o que mais tem é a gente concordando com ela, falando: mas é dinheiro do banco, esses bancos já são o que mais ganham dinheiro no país, não tem nada de errado roubar banco, qual que é o problema? Vai ficar com pena de banco agora? E quando aparece alguém com um pouco de bom senso pra falar: eu não pegaria, não é meu, é apenas uma questão de caráter, imediatamente aparece um monte de gente criticando essa atitude, falando: o caráter, otário demais. Então você vê que esse episódio de Criciúma demonstrou o lado mais podre, demonstrou a degeneração completa da nossa sociedade, onde milhares de pessoas não veem o menor problema em aplaudir um assalto a banco, em comemorar, em achar bonito, e em falar que tá certo quem vai lá e pega dinheiro roubado do chão. Mais do que isso, ainda tem gente que repreende o trabalho da polícia, que fala que é errado prender essas pessoas que pegaram esse dinheiro que elas sabiam que era roubado, inclusive, do chão. E como eu fiquei muito indignado, fiquei realmente perplexo com tudo que eu tava vendo, eu acabei me manifestando imediatamente e falei: pegar dinheiro roubado do banco é de boas, pô. Afinal, o dinheiro não é realmente do banco, então tanto faz se não é teu também. Agora, bora criticar políticos corruptos que roubam dinheiro de imposto que também não pertence a ninguém? Não vai ser hipocrisia não, confia. E eu te pergunto, que moral essas pessoas que acham que é normal, aceitável, acham até bonito pegar dinheiro roubado do banco, do chão, levar para casa algo que não, dinheiro que não é seu? Que moral essas pessoas têm para criticar a corrupção dos políticos? Isso aqui é a exemplificação perfeita daquele ditado: a ocasião faz o ladrão. Você não deveria deixar de roubar outras pessoas
porque é difícil, porque você não tem um meio fácil para fazer isso. Você não deveria pegar o dinheiro que está no chão porque ele simplesmente era do banco. Então, sei lá, não tem dono, os bancos já são ricos demais. O dinheiro não é teu. Se você rouba quando a situação é favorável, se você rouba quando tá fácil, quando parece que não tem problema nenhum, você só tá pegando dinheiro no chão, mesmo sabendo que aquilo ali é fruto de um assalto gigantesco, me desculpa, mas você sim é tão corrupto quanto os caras que estão lá em Brasília. Mas é que eles roubam muito mais. Cara, você tá demonstrando que você só não rouba mais porque você não consegue. Porque se você estivesse lá no lugar deles, com a facilidade que eles têm pra roubar grandes quantias, você roubaria também. Não é diferente, meu querido. Não importa se a pessoa pegou R$50, se ela pegou R$1.000 ali do chão, quanto dinheiro ela conseguiu pegar, tá errado. É dinheiro roubado. É corrupção da mesma forma. A pessoa se corrompeu. E eu ainda tive que aguentar uns canalhas pegando a minha crítica pra falar coisas como: dos defensores de vidraça veio os defensores de banco. Pleiba é foda. E aí eu respondi isso aí falando: foda é defender bandido e ser analfabeto o suficiente para não entender que ninguém está defendendo bancos e vidraças, mas sim explicando o que deveria ser óbvio: pegar dinheiro que não é seu continua sendo roubo, mesmo que o dinheiro tenha saído do banco. E o cara ainda tentou se explicar, falou: para deixar claro, eu não tô defendendo os bandidos que assaltaram e colocaram terror na cidade, eu tô defendendo a população pobre que pegou o dinheiro do chão. Eu faria o mesmo. O que o Wagner Tomazoni fez foi uma falsa simetria. Não espero nada de bom vindo de alguém como ele. É isso. Vejam bem, ele não tá defendendo os bandidos que assaltaram o banco. Ele tá defendendo os bandidos que roubaram o dinheiro que os outros bandidos deixaram pra trás. O problema são só os bandidos maiores. São só os que tomam a iniciativa. Se, por exemplo, um grupo foi lá e jogou uma pedra numa vidraça de uma loja porque eles queriam roubar um monte de coisa, e aí você passou por lá, a vidraça já estava aberta, tinha um tênis da hora na loja, você só foi lá e pegou o tênis, você é menos bandido, porque você não foi o cara que quebrou a vidraça, que tomou a iniciativa. Você só roubou porque estava ali. Sinceramente, eu fico lisonjeado por ver um ser humano podre desses que está admitindo que ele roubaria sem o menor problema, me criticando, se colocando contra mim. E ainda falando que não espera nada de bom vindo de uma pessoa como eu. É claro, meu querido, você nunca vai ter de mim o que você espera, porque eu não tô aqui pra agradar bandido, ou pra agradar uma pessoa que diria que roubaria se tivesse uma oportunidade favorável pra isso. E eu fui ficando cada vez mais perplexo com esse episódio. Eu fiquei me perguntando, cara, como é que é possível ver esse tanto de gente apoiando assaltantes de banco, se manifestando como se não tivesse nenhum problema em você roubar um banco, porque banco já faz muito dinheiro, então tanto faz, não tem problema roubar banco. E eu não consegui deixar de me lembrar que eu já li um monte de histórias de super-heróis onde justamente os heróis estavam tentando impedir um assalto a banco. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho certeza que essas pessoas já viram algum filme ou leram alguma história com esse tema aí também, e ficaram do lado do herói, porque elas sabiam que, bom, é errado você assaltar um banco. E aí eu cheguei a twittar isso também falando, mano, tá cada vez mais difícil entender como alguém pode ser esquerdista e fã de super-herói ao mesmo tempo. Eu tô vendo uma galera aí defendendo roubo de banco como se fosse algo bonito. Sabe quantas vezes o Homem-Aranha já deu porrada em assaltante de banco? Ele era o vilão, então? E só pra contextualizar, por que eu falei esquerdista? Porque praticamente todos os perfis que eu vi defendendo a atitude dos assaltantes e criticando quem falava que aquilo era errado e que quem estava pegando dinheiro do chão também estava errado, eram perfis de esquerda. Todos que eu vi eram de esquerda. E é coerente com o discurso de cada espectro, né? Não, mas o pobre só estava pegando dinheiro ali do chão, ele não é tão criminoso assim. Ou sei lá, os bancos são opressores, detentores do capital, então tudo bem roubar os bancos e esses bandidos é que são heróis. A gente sabe qual espectro costuma vilanizar bandidos e glorificar bandidos. E não é de hoje que eu fico de cara com essa militância que tenta transformar os super-heróis em tudo que eles querem que seja, né? Que sempre reclamam quando não tem representatividade, quando não tem isso, não tem aquilo, e que ficam também puxando o saco da Marvel quando eles têm um atorzinho lacrador como o Chris Evans, por exemplo, falando tudo que eles gostam de ouvir porque tá na cartilha deles, sabendo que se aqueles super-heróis realmente existissem, os lacradores odiariam, chamariam eles de fascistas, porque os caras estão lá dando porrada em criminoso, dando porrada em bandido. Vocês têm alguma dúvida que o Capitão América, que eles adoram por causa do Chris Evans, se existisse, seria chamado de fascista? Seria um cara que eles odeiam, que, nossa, olha só, ele tá batendo nas vítimas da sociedade? Ou o Batman? Ou o Homem-Aranha, que impediu um assalto a banco? Mas por causa desse meu tweet, algumas pessoas que até concordam comigo apontaram uma falha no meu argumento. Eles começaram a dizer, mas não tem nada a ver, ficção é uma coisa, realidade é outra. Eu, por exemplo, gosto de jogar GTA, gosto de sair matando todo mundo, atropelando pessoas, e nem por isso eu acho que isso é legal na vida real. Também teve um cara que falou, eu gosto de Star Wars, mas na vida real não concordo com o discurso dos rebeldes. E aí, por causa dessas críticas, eu tive que complementar o meu tweet falando,
Muita gente está comentando, mas é totalmente diferente gostar de algo na ficção e na vida real. Sim, verdade. Mas em que mundo é aceitável aplaudir assalto a banco na vida real? Geralmente, quando tu gosta de um vilão, é justamente na ficção, não na realidade. O ponto da minha crítica não é a ironia de curtir algo no entretenimento, sendo que na vida real tu acha aquilo ruim, mas sim a ironia de entender que o super-herói é aquele que dá porrada em criminoso, enquanto na vida real tu acha que o herói é o criminoso. É pior ainda se na tua cabeça o crime é legal só na realidade. Eu entenderia se tu dissesse que curte jogar GTA e fingir que é um bandido através do entretenimento. Não o contrário. Um policial morreu tentando impedir o assalto. Um policial de verdade, uma pessoa de verdade, alguém que estava só tentando fazer o seu trabalho e impedir um crime. E aí um monte de arrombado comemora um negócio desses? Torce por bandidos de verdade? Vocês são doentes, na moral? Mais uma vez eu preciso explicar o óbvio, é impressionante. E é isso, cara. Esse policial que vocês estão vendo morreu por causa desse assalto. Isso aconteceu de verdade. Isso não era um filme. Esse cara morreu porque estava fazendo o seu trabalho. Só que você não vai ver uma comoção nacional por causa da morte desse cara. Primeiro porque ele não é negro, segundo porque ele é policial, ele não era o bandido que estava provocando toda a situação e acabou sendo morto pela polícia. É uma inversão de valores sem sentido nenhum. É claro que na ficção você pode gostar dos vilões, você pode achar interessante ver um filme de assalto, você pode ser fã do Coringa. Mas você faz isso sabendo que esses caras estão errados. Você faz isso sabendo que os assaltantes ainda são assaltantes. Você não acha que eles são heróis, que eles são as pessoas legais. Você acha o Coringa um personagem da hora, mas você não queria ser amigo do Coringa. Se você queria, você é retardado, porque provavelmente ele ia te matar cedo ou tarde. Então, quando você é fã da história de um vilão, da história de um crime, da história de algo que você sabe que é negativo, você separa essa coisa da realidade. Agora, o que a gente está vendo nesse episódio de Criciúma é o oposto disso. São pessoas que são fãs de criminosos da realidade, que estão comemorando um crime real, que matou um policial que existe. Ou seja, tudo bem você ser fã de coisas erradas na vida real e fã de coisas certas no entretenimento. Os heróis só são legais na ficção. As pessoas que defendem o que é certo, o que é justo, o que é correto, só são legais nas telas de cinema. Na vida real, elas são fascistas. É um saco. Eu odeio as pessoas que estão lutando pelo que é certo. Na vida real, legal mesmo são os assaltantes, são os bandidos, são as pessoas que pegam dinheiro roubado do chão, são as pessoas que roubam do banco para distribuir para os mais pobres. Não dá para entender a diferença aqui? Cara, esse caso é um completo absurdo. É um negócio que não entra na minha cabeça. Você não deveria nem querer uma coisa que não é sua. Você não deveria deixar de roubar porque é difícil, porque é contra a lei, porque você vai ser punido. Você deveria simplesmente ter bom senso, você deveria ter caráter, ética, você deveria saber o que é certo e o que é errado e não fazer o que é errado. Lesar outras pessoas, prejudicar outras pessoas, pegar uma coisa que não é sua, que certamente está sendo tirada de alguém. Isso não é ruim só porque é contra a lei. É ruim porque você está prejudicando outra pessoa. E não é porque, sei lá, você acha que os bancos também são ruins e se aproveitam dos mais pobres, que você passa a ter direito de cometer crimes contra esse banco. Porque seria uma espécie de compensação, você estaria fazendo justiça para benefício próprio. É realmente bizarro eu precisar explicar por que roubar é errado. Algo que, sei lá, uma criança deveria ser capaz de entender sem muita dificuldade. Se você assistiu esse vídeo e não conseguiu entender o que eu tô falando, cara, eu sinto muito, você falhou, mas você falhou muito feio na vida. Enfim, por hoje é isso. É mais um assunto pesado, então mais um vídeo que provavelmente eu não vou conseguir monetizar. E como eu não vou sair por aí roubando as outras pessoas, eu preciso muito da sua ajuda. Se você puder contribuir, tem o link pro meu Apoia-se ali na descrição. Você pode também se tornar membro do canal. Se não tiver como, deixa um like, compartilha o vídeo, escuta as minhas músicas no Spotify também. Essas coisas já vão me ajudar bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Enfim, conto muito com o seu apoio. Se você concorda com as coisas que eu falei, passa a mensagem adiante, para que a nossa voz tenha ainda mais força, para que isso chegue mais longe. No mais, deixa o feedback aí embaixo nos comentários, sempre legal saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui.